Olha como nós estamos começando essa live. Boa. Olá, Diva, Priscila, Nalva, que bom todas aqui, né? Estamos começando aqui com duas coisas muito importantes. O meu livro do Método MZ e os músculos do rosto. Boa tarde, Priscila. Hoje temos aqui um assunto muito sério para a gente começar. Nós, durante o mês de julho, nós decidimos que eu vou contar para vocês um pouquinho sobre por que esses músculos do rosto são geradores de rugas e que rugas estes músculos produzem. Então, cada segunda-feira vai ser um tema, ou seja, cada segunda-feira vai ser um segmento do rosto, que músculos ele tem e que rugas ele produz. Não é bom a gente saber como que as rugas são produzidas, por que são produzidas e quais são as dicas que eu posso dar para vocês não fazerem as rugas, não produzir rugas. Eu vou só esperar um pouquinho que as pessoas entrem. Acho que sim, claro, fim do Botox, você acha? Aqui no Método MZ, tudo é natural, não invasivo, nada terceirizado, tudo com a sua própria mão, diva. Que Botox nada. Aqui a gente pode fazer ruga, mas a gente não quer, então a gente não faz. A gente tem consciência da musculatura e é isso que eu vou falar. Hoje justamente vou falar dessa região, a região da testa, né? Mas tô só esperando as pessoas entrarem um pouquinho mais para eu começar esse assunto tão interessante, tão importante, que é como... Sim, a live vai ficar sempre gravada. Hoje eu tô no Magda Zorzella, né? Tô no Magda Zorzella. Então vai ficar aqui gravado depois no Magda Zorzella. Mas a ideia dessa live, como eu disse no começo, é a gente, durante todo esse mês, cada segunda-feira, falar um pouquinho sobre cada segmento do nosso rosto. E que musculatura é essa, que movimentos são esses que a gente faz no nosso dia a dia e que a gente produz ruga. E a gente não quer produzir ruga, ou pelo menos a gente tem que pensar melhor como é que a gente está produzindo e como a gente pode fazer para... Oi, Filó! Olha você por aqui, minha aluna aperfeiçoada no Método MZ. Especialista em eutonia, sei tudo de você, Filó. Que bom, você tá aqui para me ajudar a contar para essas pessoas todas como é possível a gente produzir rugas nos mais variados segmentos do rosto e como a gente pode controlar isso, né? Controlar e não deixar. Oi, Liz. Oi, Lúcia. Boa tarde, gente. Que bom que vocês estão chegando. Eu sei que é um horário confuso, 5 da tarde, né? Mas tem segunda-feira que eu dou curso. E aí, na segunda-feira que eu dou curso, a partir das 6, aí eu tenho que fazer a live às 17. Aí, quando eu não tô dando curso, tô só atendendo, daí dá pra ser no horário de sempre, que é 6h30, né? Mas hoje eu entrei mais cedo, para poder contar para vocês um pouquinho sobre essa musculatura da expressão. Então eu trouxe o meu livro para eu me acompanhar, vocês me acompanharem aqui na compreensão desses segmentos, desses músculos, como esses músculos produzem. Oi, Leila! Leila, mudamos de assunto agora, né? Agora essa live é MZ, viu, Leila? Essa live é totalmente MZ. E como que as rugas são produzidas.
E pro dia de hoje, né, a gente vai escolher um dos setores. Mas antes eu vou falar um pouquinho para vocês, seguindo aqui o meu livro, que é a Fonoaudiologia que Rejuvenesce, método Magda Zorzella. O que são esses músculos da expressão? O que eles fazem, né? Então, os músculos da expressão, da face, eles se situam exatamente abaixo da nossa pele. Eu já fiz essa explicação para vocês, né? Então, tem a nossa pele, que nós estamos vendo aqui, e tem os músculos da expressão, que estão exatamente embaixo. E cada movimento que o nosso músculo faz, ele acaba por produzir um orifício, um sulco na nossa pele. Então, movimentando o músculo que tá aí embaixo, que são vários, né? Vários músculos embaixo da nossa pele. Quanto mais nós movimentamos estes músculos, nas mais variadas caras e bocas que fazemos no nosso dia a dia, mais sulcos, linhas vão aparecer no nosso rosto. Então, esses músculos, eles são muito interligados um com o outro, de verdade. É uma musculatura entre si muito amiga, sabe? Eles são todos muito entrelaçados e isso para o método MZ de fonoaudiologia estética é extremamente bom. Porque às vezes você tá localizado, o seu objetivo é alongar determinado músculo e aí quando você vê, você já está alongando o outro e beneficiando o rosto da paciente, né? O nosso rosto, enfim, com esses alongamentos. E para o trabalho, então, como eu estava dizendo, o resultado de descontração da musculatura é muito importante, porque você está mexendo um músculo, um determinado segmento, e você já está ajudando o restante do rosto a se sentir alongado, a diminuir contração, né? E esses músculos, vocês têm que saber que são os músculos mais delicados do nosso rosto, do nosso corpo. Pensa, comparem estes músculos com os músculos da sua perna. Comparou? Pensa, eles são pequenininhos. Eles começam aqui, terminam aqui. Imagine os músculos da nossa perna, os músculos do nosso braço são completamente diferentes. E esses músculos do rosto, eles não têm uma característica muito importante que os diferencia dos músculos do rosto. Acho que eu já falei aqui para vocês. Todos os músculos do corpo, eles têm uma fáscia que recobre os músculos, tanto que vocês podem procurar quanto vocês quiserem aí, que vocês não vão achar rugas no corpo. No corpo a gente não tem ruga, a gente pode ter estria, a gente pode ter flacidez aí, aquela, esqueci o nome, como é que chama? O que não é estria é... Ai, me esqueci um minuto do que é, não quero nem ter, né? Mas ruga no corpo vocês não vão encontrar. Por quê? Porque todo o corpo tem essa celulite, diva, obrigada. A gente tem tanto medo de ter celulite que a gente até esquece a palavra. É isso mesmo, celulite. A gente não tem ruga no corpo, mas a gente pode ter estria, a gente pode ter celulite, né? Pode. Mas no rosto é o único local do nosso corpo que não tem essa fáscia que recobre o músculo. Então tinha uma fáscia recobrindo no corpo. Chegou no rosto, não tem a fáscia. Então, tudo que a gente fizer com o músculo vai aparecer aqui no nosso rosto, na nossa pele. E isso é importante, né? Isso é uma característica importante para se diferenciar os músculos do rosto com os músculos do corpo. E para mostrar para vocês que a gente não pode colocar o músculo do rosto em exercitação demasiada, em contração demasiada. Não podemos fazer
academia no rosto. Diva, é um pouco triste, mas existe o método MZ para ajudar, então tá tudo certo, né? Então a gente não pode ficar naquelas contrações diárias que nós fazemos com o nosso rosto. Por quê? Porque como o músculo ele tá aderido à nossa pele, cada vez que a gente movimenta o músculo, a gente está movimentando a nossa pele e produzindo, como eu falei, depressões em forma de linha ou de fossa. E detalhe, essas linhas, essas fossas são sempre perpendiculares ao sentido da musculatura. É fácil vocês pensarem. Olha só, temos aqui, por exemplo, que é o músculo que nós vamos falar hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a testa. O músculo mais importante aqui da testa é o frontal. Vejam que esse músculo, ele tem essa direção, dá pra ver, né? Vocês estão vendo? É assim, ó, o músculo é na vertical. E a ruga que a gente proporciona de tanto contrair esse músculo, a ruga será sempre na perpendicular. Então, cada vez que eu faço a repetição, cada vez que eu faço a contração repetitiva, eu contraio essa musculatura, né? E aparece a ruga na perpendicular. Agora, veja, se eu faço essa contração uma vez, tudo bem. Se eu faço duas, tudo bem. Mas se eu passo o meu dia todo fazendo repetições constantes, né? Durante os meus movimentos fisiológicos, ou seja, enquanto eu tô falando, enquanto eu tô conversando, enquanto eu tô vivendo o meu dia a dia e fazendo caras e bocas, se eu fizer isso, essas contrações forçadas, repetitivas e abusivas, gente, com o passar do tempo e a chegada do envelhecimento, eu vou ficar com rugas, por exemplo, na testa, que é o nosso tema de hoje, né? O nosso tema de hoje são as rugas de testa. Mas eu tô explicando que em todo o rosto nós seguimos exatamente essa mesma característica. Não temos fáscia. E a curiosidade é que quando o homem evoluiu de macaco para homem e tal, ele não falava, né? Então, ele veio sem essa fáscia para poder expressar para o seu companheiro, para as pessoas ali que estavam com ele, que ele tinha frio, que ele tinha medo, que ele tinha fome, que ele estava feliz, que ele estava triste. Então, na evolução do ser humano, o rosto veio sem essa fáscia para poder expressar sentimento, expressar o desejo ou a necessidade do homem primitivo. Depois o homem evoluiu demais e o que apareceu? Apareceu a fala, a comunicação. E aí ele começou a fazer com que essa comunicação ficasse cada vez mais valorizada e então a expressão facial exagerada passou a ser primitiva em relação à comunicação verbal, à comunicação falada. Então eu sempre pergunto para as minhas pacientes, né, para os meus pacientes no geral, você quer ter você quer ser uma pessoa evoluída, contemporânea ou primitiva? Porque assim, existem pessoas que fazem muitas caretas com o rosto, não tem o menor controle do seu rosto, falam fazendo caretas o tempo todo, vai expressar uma coisa que é simples, já tá levantando a testa, já tá contraindo a boca, já tá misturando todas as expressões juntas. Então eu falo, aqui no método MZ você vai deixar de ser primitivo e vai ser bem evoluído, que é quando a gente pode usar a comunicação verbal, mais algumas coisas que aos poucos a gente vai aprendendo aqui para não contrair exageradamente o seu rosto. Então,
Hoje, eu escolhi, né, começar do começo, né? E começar do começo é começar aqui da testa, pra gente pensar um pouquinho sobre a testa. Então, nessa testa, nós temos dois músculos muito perigosos, muito perigosos. Nós temos o frontal, que é o responsável pela ruga na perpendicular. Aqui, né? Eu posso fazer, viu, gente? Ó, eu posso fazer a minha ruga, mas eu não faço. Eu não faço porque eu tenho controle da minha musculatura. Eu não faço. Vocês vão observando que eu falo, mas eu não contraio a testa. Porque eu posso contrair, porque vocês sabem, aqui é tratamento, método natural, não invasivo, que passa para sua mão, nada artificial, né? Então eu tenho controle da minha musculatura, porque eu uso minhas mãos na musculatura para alongar todos os dias e tenho um controle interno também desses músculos. Agora, quando eu uso esse frontal, eu uso geralmente em algumas expressões que são expressões de atenção. Então, eu vou fazer atenção, eu faço assim. Surpresa, levanto também. Espanto, susto, medo. Vocês viram que eu posso levantar, né? Estou fazendo isso por vocês, para vocês observarem o tipo de expressão que a gente pode fazer com o frontal, né? Mas eu normalmente não faço. Depois, no finalzinho, eu dou algumas dicas. Então, esse músculo muito usado na maior parte das pessoas, às vezes inadequadamente. Ele é muito trabalhado, como eu disse para vocês, no momento da tensão, no momento da surpresa, do espanto, do susto, do medo. Mas muitas pessoas usam esse músculo ao falar. Só para contar qualquer coisa, para falar qualquer coisa, já está levantando e vai. No começo, a pessoa começa a fazer rugas funcionais. Assim, são rugas que ainda não ficaram gravadas no seu rosto, mas começa sempre, cada vez que vai falar, cada vez que vai se expressar, começa a fazer essa ruga na perpendicular. Só que vocês sabem, né? Passou o tempo, as características nossas começam a adquirir características de envelhecimento, a pele vai perdendo seu colágeno, a sua elastina, ou seja, a sua elasticidade, e daí cada vez que o músculo faz a contração, né? Cada vez que esse músculo contrai, ele vai produzindo ruga, e aí com a chegada do envelhecimento, essa ruga vira uma ruga demarcada, que é uma ruga que muitas pessoas já devem ter no seu rosto, né? E que daí a pessoa vem por cá para o tratamento do método MZ para diminuir, suavizar a existência dessa ruga e aprender comigo como fazer, né? A Priscila tá perguntando como fazer. O como exatamente devemos fazer só durante o tratamento, né, gente? Vocês sabem que aqui o tratamento é único, individual para cada pessoa. Hoje no post que nós vamos ter no método MZ e também no Mag das Orzella diz: você sabia que este trabalho é feito exclusivamente para você? Vou falar da sobrancelha já, Diva. Espera só um pouquinho. Vou dar uma dica, né? Porque as sobrancelhas, elas vivem levantando, né? E não devemos ficar levantando sobrancelha. Não devemos levantar a sobrancelha. Porque levantou a sobrancelha, levantou a testa. Então, quanto mais você leva a sobrancelha para cima, mais você vai ter essas rugas do frontal aqui que ninguém quer ter, né? Não é verdade? Agora, ainda seguindo o meu raciocínio, a gente tem aqui uma outra musculatura que tá até rabiscadinha, vocês estão vendo aqui, ó, tanto desse lado quanto desse lado, que é o músculo corrugador do supercílio. É esquisito para vocês, né, que são leigos, nem se incomoda com o nome do músculo, tá? O fato é que esse músculo aqui que vocês estão vendo na diagonal
é um músculo que a gente usa muito. Quer ver como a gente usa muito? Sabe quando a gente usa esse músculo? Quando a gente pensa, quando a gente chora, quando a gente sofre, quando a gente fica triste. Vocês viram o que eu fiz? Cada vez que eu fico refletindo, né? E pensando, sabe aquele músculozinho da preocupação? Eu chamo esse músculo, é o músculo da preocupação. Você preocupou, aí você constrói a ruga. E sabe qual ruga que o corrugador faz? Exatamente essas duas aqui da glabela, que as pessoas chamam, que ninguém quer ter. Começou a se preocupar, começamos a produzir. Ups, eu não quero. Mas eu tô mostrando para vocês observarem que eu posso fazer a ruga, só que eu não faço. Por que eu não faço? Por que eu não fico contraindo esse músculo? Porque eu tenho consciência da existência dele, eu tenho um alongamento para cada músculo da expressão, que eu repito várias vezes, né? 2 vezes ao dia e com as minhas pacientes também, né? Porque cada vez que eu vou ensinar paciente, cada vez que eu tô dando curso para as minhas pacientes, eu já tô ensinando, né? E se você fica repetindo essa expressão de reflexão, de choro, de sofrimento, de tristeza, e às vezes você não tá triste, você não tá sofrendo, você não tá refletindo e tá fazendo essa ruga, acaba pegando como uma mania. Então veja, se o músculo é nessa direção, a ruga aparece aqui. Por isso que é bem aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, porque a ruga é perpendicular ao sentido do músculo. E aí você fica produzindo a ruga toda hora, cada vez que você fala, que você conversa, que você faz essa expressão. Então vejam que na testa nós temos esses 2 músculos importantes que, ao se contraírem através das expressões de preocupação, atenção focada, se você está muito atenta ou que você está preocupada, você começa a produzir a ruga, né? Repetidas vezes. E as pessoas fazem isso ao falar, ou para colocar ênfase naquilo que elas dizem, ou na testa, ou entre os olhos, e isso vai acontecendo de uma maneira assim, bem natural. Então, olha só, eu não sei se dá para vocês observarem, ó, esse músculo, então, o frontal, ele vai dar essa ruga na perpendicular. E quem é que quer ter essa ruga na perpendicular da testa? Ninguém. Só que quanto mais eu usar esse músculo frontal, mais eu vou ter essa ruga na perpendicular. Podem olhar aí, podem olhar no espelho, vejam se vocês já têm rugas demarcadas ou se vocês se dão conta que cada vez que você faz a contração do músculo, essas rugas aparecem. Porque tem gente que só consegue falar contraindo a testa. E nós temos aqui, vou pegar para vocês observarem, a ruga do corrugador. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, olha a ruguinha do corrugador aqui. Essa ruga e essa ruga. Elas aparecem na contração do corrugador do supercílio. Então, contraiu, produziu a ruga. E essa ruga aqui é uma ruga muito, muito, muito comum nas pessoas. Então, vejam, 2 músculos, só 2 aqui, que são importantes do ponto de vista da expressão facial. 2 músculos, mais 2 músculos que envolvem sentimentos, né, expressões que nós fazemos, né, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente faz, muito importantes. Aqui no frontal, quando fazemos atenção, como atenção focada. Eu digo, né, eu sempre falei isso, depois dos 26 anos, porque eu não sei se você lembra,
Mas a partir dos 26 anos, nós começamos a envelhecer. Só não nos damos conta disso. Aí chega 30, a gente percebe alguma coisa. Chega 40, percebe muito mais. Chega 50, 60, 70, as pessoas vão se dando conta do envelhecimento e vão observando as marcas no rosto, né? Mas eu falo que depois dos 26 a gente não escuta prestando atenção com a testa. A gente abre o ouvido e escuta. Aliás, a gente precisa da escuta, né? A gente precisa abrir o canal da escuta, vários canais de escuta, mas não se escuta com o rosto, né? É esse o órgão da escuta? Não. A gente escuta aqui, ó, com os nossos ouvidos, nas nossas orelhinhas e não com a nossa testa. Então, quando a gente vai prestar atenção em alguma coisa, escutar uma palestra, uma aula, uma televisão, né? Vamos escutar aqui e não ficar fazendo contração, né? Porque essa contração, porque os músculos da expressão, eles têm essa característica, exatamente essa característica. A contração repetitiva desses músculos vai ser geradora de ruga na perpendicular ao sentido da fibra do músculo. Hoje estamos mostrando este músculo que é o frontal e esse aqui que vocês estão observando aqui, que é o corrugador do supercílio, que, respectivamente, vão montar estas rugas da testa perpendiculares e aquelas ruguinhas que a gente chama ruguinha aqui de preocupação entre os olhos, que muitas pessoas têm a cara da preocupação. Ela tem essas rugas aqui que não deixa mentir que são pessoas preocupadas. Então, veja só, quando a pessoa vem pra cá, né? Aliás, você que se interessa pelo método MZ, vai lá no YouTube, né? Inscreva-se no meu canal, clique lá no sininho das notificações, porque sempre que tiver um vídeo novo, uma live nova que você não pôde assistir e tudo mais, você vai receber o aviso e vai poder nos acompanhar. Mas, para quem quer conhecer mais e saber exatamente como que eu ensino a alongar esses músculos, né? E a fazer um trabalho que é individual, escreve para mim. Eu converso com você, te ensino por quê? Porque o objetivo dessa live nunca será, jamais, de mostrar nenhum movimento. Por quê? Porque o tratamento do método MZ, ele é individualizado, é para cada pessoa, depende de uma avaliação do método MZ anterior, que cada um fala, come, engole e tudo diferente, se expressa e faz careta. Então, o trabalho também, ele vai ser único para cada pessoa e como um tratamento da área da saúde, né? Fonoaudiologia estética, mas a fonoaudiologia oferece qualidade de vida, melhora a sua melhora no espelho e tal, mas de maneira individual. Aí, no particular, aí sim eu ofereço o tratamento que é muito breve e tal. São só 10 sessões, onde eu capacito o paciente a fazer tudo com as suas próprias mãos, né? A ideia aqui é tornar independente o meu paciente. Ele aprende tudo nas suas mãos, passa para o seu rosto e nada de terceirizar serviço, nem na gente. A gente tem que cuidar da gente mesmo, né? Tem que ter esse recurso interno para nos fazer o bem. Mas vamos pensar numa dica, né? Algumas dicas. Então, a primeira dica para a gente não levantar a testa, porque é uma dica, não é um alongamento que eu não vou ensinar, né? Mas a dica que eu sempre dou é para você não levantar a testa, é abrir bem os olhos, cuidando para não levantar as sobrancelhas, sabe? As pessoas vivem me perguntando, comentando comigo, essa parte aqui dos meus olhos tá caindo, como é que eu faço? Acho que eu vou logo pra cirurgia. E eu falo, espera um pouquinho, não vai pra cirurgia ainda, vamos fazer tudo que é natural primeiro, né? Tudo que é natural, melhor. Quando eu falo para as pessoas aprenderem a abrir bem os olhos sem levantar a sobrancelha, gente, a gente já está rebatendo essa parte, né? Porque eu falo assim, o que veio primeiro?
o ovo ou a galinha, né? O que veio primeiro? A gente fecha os olhos e a pálpebra cai, ou a pálpebra cai e aí eu fecho os olhos? Como a gente não sabe a resposta, então quando eu peço para abrir bem os olhos, eu já estou rebatendo essa parte da pálpebra. E ao mesmo tempo eu mantenho, tem que ter uma consciência, um treino. Você tem que fazer isso na frente do espelho para aprender. Um treino de manter seus olhos abertos e não levantar a sua sobrancelha. E com isso você não vai enrugar a testa. Veja, eu estou conversando com vocês. Já provei para vocês que eu posso enrugar. Eu posso enrugar a testa, eu posso enrugar entre as sobrancelhas, mas eu não o faço. Por quê? Porque eu me mantenho assim com os meus olhos abertos sem levantar a sobrancelha. Então, eu abro os olhos e a ênfase que eu tenho que dar na minha comunicação, naquilo que eu tô falando, eu não deixo para minha testa. Nada de testa. Eu tenho que dar uma ênfase. Vocês observaram? O que eu faço? Eu dou a ênfase com a minha mão, eu dou a ênfase com o meu corpo, né? Eu dou a ênfase com a minha voz, com a minha impostação. Então, assim, tem muitas maneiras de eu dar ênfase àquilo que eu tô dizendo. Não necessita ser com a testa. Aliás, não deveria ser com a testa, porque como eu falei para vocês, quais são mesmo as expressões de enrugar a testa? Geralmente é quando a gente faz atenção, surpresa, espanto, susto ou medo. Eu tô com susto? Eu tô com medo? Então por que eu vou ter que ficar levantando a testa à toa? Então assim, abra os olhos, segura a sua sobrancelha e deixa a sua testa sossegada. Pontua com a mão, sabe? Faz assim, você não sabe o que me aconteceu hoje, assim, assim, assim. Não é para fazer uma porpetagem toda, embora eu seja louca para isso, né? Esse meu Zorzella me leva, né? Mas eu tenho mostrado muito, tanto para paciente como para as minhas alunas da Itália, que na hora que elas vão fazer aquele tarará, né, italianada, né? Todos os italianos fazem assim, né? E existe uma tendência de, ao fazer assim, levantar a testa. Eu falo para elas, pontua, usa a mão, mas não levanta a testa. Cuidado, tá? E uma outra coisa interessante é que vocês têm que tomar muito cuidado com ao colocarem óculos. Eu não sei, meu óculos não tá aqui ou tá aqui? Ah, tá aqui sim. Vou colocar um óculos para vocês. Não podemos colocar óculos assim, gente. Eu já falei aqui, vou repetir. Porque como estamos nessa área, é importante a gente recordar. Como eu vou cada segunda-feira falar de um segmento do rosto, de uma musculatura, e nós estamos aqui entre o frontal e o corrugador do supercílio, quando eu vou colocar os óculos, ou eu fecho um pouquinho, ou eu mantenho os meus olhos abertos, sem fazer a ruga na testa. Nada, nada, nada. Mas as pessoas colocam e tiram óculos, dependendo da idade, 1.500.000 vezes ao dia. Já pensou se todas essas vezes você enrugar seu rosto, sua testa, por exemplo? Né? Como a contração repetitiva é geradora da ruga, você vai estar construindo uma ruga de colocar e tirar o óculos. Então, eu tenho batido muito nessa tecla com os meus pacientes, porque eles vivem colocando e tirando óculos enquanto a gente está fazendo o tratamento aqui online, né? Elas têm que alongar uma determinada parte, mas para aprender aquilo que eu tô mostrando, colocam e tiram. E eu fico só na observação. Não faça isso. Você tem que colocar tranquilo e tem que tirar tranquilo. Nada de produzir ruga através do óculos, tá? Então essa é mais uma dica para você. Uma coisa importante, vocês viram, né? Quando eu mostrei que eu posso enrugar, logo depois eu fiz assim, né? Na minha testa. Então, assim, uma coisa interessante para vocês sentirem e para vocês prestarem atenção que existe uma testa e que essa testa enruga, é sentir o que você enrugou sua testa, passa a mão assim, sabe? Sente essa musculatura, sente essa parte que ela aceita o estímulo da descontração, do carinho, do relaxamento. Então passou a mão aqui assim, meio que falando, não é para você ficar levantando, não é para você ficar contraindo. Então passou a mão aqui,
já tá mandando uma mensagem pro cérebro de não enrugar, não enrugar, não enrugar. E outra coisa que eu falei aqui também de dica, que é muito perigoso nessa região, outro dia eu contei para vocês que ao passar rímel ou passar lápis de olho, a maior parte das pessoas, assim, tipo 90% das pessoas vão passar, inclusive eu, tá? Eu me incluo nisso, né? Mas como eu tenho agora um controle maior aí da minha musculatura, eu me policio, né? Mas as pessoas que vão passar rímel ou que vão passar o lápis de olho, o que elas fazem? Para passar o rímel já estão levantando a testa. É uma dureza e eu concordo, porque é mesmo. Então eu falo que a gente tem que abaixar aqui, ó, botar um espelhinho aqui embaixo e ó, ir colocando, ou mesmo assim, colocando com um espelho que não seja aqui, porque senão nós vamos enrugar também. Então, assim, seriam muitas e muitas e muitas coisas para falar sobre essa região. Mas o mais importante, né, é que essa musculatura, toda a musculatura do rosto, ela não pode ter contração repetitiva. E hoje escolhemos esse setor para falar tanto do frontal, que dá essa ruga na perpendicular, quanto o corrugador do supercílio, que dá aquela ruga de preocupação aqui, né? Então, estejamos atentos e na próxima segunda-feira eu vou falar dessa região dos olhos, como funciona essa musculatura, que rugas que nós podemos ter e o quão atentos temos que estar, né? Alguém tem alguma pergunta, né? Começamos hoje a falar dessa musculatura que é tão responsável pelas rugas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Se tiver algum comentário, pode fazer, porque acho que nós cumprimos o que tínhamos nos proposto a fazer hoje, que era iniciar, né, esse mês conversando sobre cada um dos segmentos, cada um dos músculos e as rugas que elas podem gerar. Mas, se todos estão aí tranquilos, se não tem mais perguntas, então eu vou desejar para vocês uma excelente semana, né, de julho. E na próxima segunda-feira, cenas dos próximos capítulos, vamos falar sobre mais segmentos. Sim, não é para agora, mas não tem problema, porque inclusive o apertamento ele tem sido um dos temas mais importantes durante essa época de pandemia. As pessoas têm travado muito as suas articulações, muitas pessoas têm vindo para o tratamento porque estão mesmo com tensão aqui na região do masseter, com muita contração dos dentes, né? E as pessoas que passam pelo tratamento do método MZ, como ele é todinho baseado no alongamento, no relaxamento da musculatura, elas começam me contando como uma queixa, né, de que estão com esse apertamento, mas ao ensinar todos os alongamentos que eu ofereço e também ao reprogramar, ao reprogramar a mastigação, que é muito responsável por esses apertamentos, né? Porque tem que ver, porque bruxismo e apertamento tem algumas características que os diferenciam, mas as pessoas têm se beneficiado muito e deixado de se queixar. Por quê? Porque aqui a terapêutica todinha, ela é baseada baseada nesse alongamento, no relaxamento. E outra coisa, aqui na Alva, a gente só trabalha com a consciência do paciente e com a sua própria mão. Não trabalho coisas externas, não uso adesivos, por isso não vou poder te responder a sua pergunta, porque como eu falei para vocês, a gente não pega nada de fora para trazer para cá.
a gente vai na consciência, no aprendizado do paciente sobre cada musculatura, cada segmento, a mão do paciente e a sua própria consciência. Então, o canal do YouTube é Método MZ. Diva, o meu canal do YouTube é Método MZ. E lá no Método MZ vocês vão achar muitas entrevistas, vão encontrar lá também o nosso canal MZ para você, vão encontrar também as lives do Momento MZ. Então tá tudo lá, viu? Tá tudo lá no meu YouTube. Agora, tudo que assim, tudo que vem de fora, eu, Magda, não acredito que faça com que a pessoa tenha a propriocepção. Então, ao invés do adesivo, Nalva, eu vou usar a mão para poder dar essa consciência. E a minha mão tá sempre comigo, né? Eu não preciso do que tá fora, porque eu tenho que ter a consciência, eu tenho que ter o recurso. Gente, obrigada e até a próxima segunda-feira. Estejam todos aqui. Excelente semana. Um beijo no coração de vocês e obrigada por estarem aqui comigo.